Bom, então, hoje não vai ter revisão e, vamos dizer assim, a ideia é fazer a derivada, ou pelo menos a divergência, pelo menos, não sei se vamos até o... E teorema. Então, a ideia, sim, é que a divergência é assim, né? Você tem um fluxo aqui associado a um campo de vetores. Não sei se foi no Maxwell que eu li que o Faraday nem pensava em termos de campo de vetores, para ele era fluxo, tinha fluxo. Então tem um fluxo aqui, então você pega, bota uma superfície fechada e tem esse fluxo está transportando alguma coisa, volume, massa, carga, alguma coisa não muito especificada. E você pode fazer a integral de superfície, o fluxo desse campo através da superfície mede o quanto que está saindo menos o quanto que está entrando. E se esse saldo é não nulo, alguma coisa tem que estar acontecendo, alguma geração de massa, de carga. Pode acontecer até o seguinte, vamos dizer, se for mecânica dos fluidos, você tem velocidade aqui, e o fluxo do campo de velocidade mede o volume que atravessa esse negócio. Então, se de repente está saindo um volume maior do que está entrando, e não tem nenhum ralo aqui dentro, um canudinho colocando, pode estar tendo só uma variação, uma expansão volumétrica lá, que temperatura, uma coisa assim. Então, vamos dizer, entrou a água mais fria, e ela aqueceu, dilatou, então o volume que sai pode ser maior do que o que entra. Então, a taxa de... Mas alguma coisa tem que estar acontecendo. Essa coisa, né, ela localmente, ela tem que poder ser medida assim, né? Você pega um ponto X, você bota uma bolinha em torno de X, mede o fluxo através dessa bolinha, divide pelo volume da bolinha, e isso é uma taxa de expansão volumétrica, que deveria ser a divergência. E, claro, isso foi feito, está sendo feito de tal maneira que, se você integrar isso, deve dar o fluxo total. Vou pensar, em vez de uma coisa num volume complicado, né, pensa num bloco ou numa malha, né? Digamos assim, você tem a malha aqui, você tem um retângulo aqui, e tem um campo ou uma forma, e você está integrando aqui no bordo. Então, aqui você tem B, né, integral sobre o bordo de B de ômega. Aí tem uma ideia simples que eu já mencionei e que eu, bom, já tinha visto antes, mas um dia eu vi no livro do Maxwell, e ele diz que a ideia é do ampere, que é, vamos dizer que você tem aqui um circuito equivalente que corresponde a dizer, olha, tanto faz você ter isso aqui, como em cada malhazinha dessa você ter um circuito assim. Porque quando você faz malhas adjacentes, as integrais nas arestas comuns se cancelam. Então, isso aqui pode ser, vamos dizer assim, é que você dissesse, eu faço uma P, partição de B,
Cada bloquinho desse é um bloco beta. Isso daqui vai ser igual ao somatório S de P é o conjunto dos subblocos de P. E aí você faz a integral sobre o bordo de cada beta da ômega. Isso é exatamente, eu vou partir o quadro aqui no meio, vou deixar um pedaço menor aqui. Se você tem uma F, aqui a ômega, vamos dizer, B é um K-bloco. Ômega é uma K-1 forma. Se você tem uma F de AB em R, a F é uma zero forma, ela associa números a pontos, que são coisas de dimensão zero. E você tem, vamos dizer, a integral de F no bordo é F de B menos F de A. E você pega o intervalo AB, faz uma partição, e aí você tem A1 até A0 é o A. Você faz isso igual a somatório de igual a 1 até N de F de AI menos F de AI menos 1. É a mesma coisa. Quer dizer, aqui é uma soma telescópica, aqui o seu telescópio é caleidoscópico. E o teorema fundamental do cálculo nasce daqui, né? Você escreve, você diz, bom, isso daqui é igual ao somatório de igual a 1 até N de F de AI menos F de AI menos 1, divide por AI menos AI menos 1, multiplica por AI menos AI menos 1, e está com a mão na taça, né? Isso aqui, qualquer físico dirá, mas isso aqui tende, né? Eu falei isso, né? Isso aqui tende, se a soma, isso aqui tende F' de x, isso aqui é o dx. Então a gente só tem que fazer aqui a mesma coisa. Isso daqui é igual a somatório em beta de 1 sobre a medida de beta é o volume do aqui. Integral sobre o bordo de beta de ômega, vezes a medida de beta, e eu estou exatamente aqui. E se eu disser, olha, isso aqui, se eu disser, ó, o limite quando beta tende a x de 1 sobre a medida de beta, isso daqui eu vou chamar, nesse caso aqui eu vou chamar de divergência. Tá? Vou usar até, eu não gosto de usar div, mas div talvez é bom para nos libertar da derivada, porque quando eu boto nabla, eu penso que tem derivadas. Aqui eu não estou pensando em derivada. Isso aqui é o div de ômega, vamos dizer, ômega aqui entendido, na verdade, né, que ômega está pensado aqui como um campo de vetores, porque eu estou com um K-bloco, então eu estou em RK, uma K-1 forma pode ser pensada como um campo de vetores. Tá? Então, vou até pensar assim, associado ao campo F, vamos dizer, vou botar assim o limite quando beta tende a x de 1 sobre a mi de beta, integral sobre o bordo de beta de f, né? Vou botar assim f ds, para ficar em território familiar, e isso aqui eu vou chamar
de divergência do campo F. O Maxwell, quando batizou esse conceito, ele usou menos F, usou menos isso e chamou de convergência. É muito interessante. O Maxwell, ele começa o livro dele falando dos teoremas de Stokes, teorema da divergência e tudo. Então, é isso aqui, essa que tem que ser a definição da divergência. Porque quando eu olhar para isso aqui, né, também eu vou pensar assim, isso vai, quando a partição fechar, a norma da partição tender a zero, né, isso deve tender para a integral. Né? Isso aqui é uma integral no bordo de B, porque eu estou pegando uma coisa calculada. Né? Isso aqui vai ser a divergência do meu F em cada ponto X, né? Esse negócio vai fechando em cada ponto X, tem a divergência, e aqui eu estou integrando volumetricamente em B. Então, vamos dizer assim, esse conceito colocado dessa maneira, ele torna esse teorema óbvio. Esse está óbvio mesmo. Tá? Quer dizer, eu estou transformando esse somatório numa soma de Riemann de uma integral. Isso aqui é uma aproximação dessa função aqui. Eu estou tentando definir melhor. Então, eu vou dar isso como definição. Quer dizer, definição botar assim, F o que eu preciso que esse F tenha? Né? Ômega F tá? Quer dizer, a minha ômega F de X em V2 VK é igual a determinante de F de X V2 VK. Isso é como se fosse o produto, isso corresponde em R3 ao produto escalar do campo F pelo produto vetorial dos vetores V2 e V3. A hora de perguntar é essa. Não, peraí, não entendi isso ainda direito. E aí eu defino a divergência de F em X é igual ao limite, vamos dizer, quando o bloco beta tende a X de 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de beta de F ds, que é a mesma coisa que o limite quando beta tende a X de 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de beta de ômega F, aqui assim. Tem uma pergunta, pelo menos, a ser feita, que é esclarecer direitinho o que é isso aqui. Até porque tem um detalhe técnico, vou colocar.
essa ideia de que tem um campo de vetores, ele pode ser visto como uma K menos 1 forma. Bom, também, se você não quiser ver como uma K menos 1 forma, pensa o campo de vetores em R3. Tá? Já será lindo se você pensar o campo aqui, K igual a 3, pensar o campo de vetores em R3. Isso daqui é o fluxo do campo através do bordo. E eu estou definindo a divergência como o fluxo do campo através do bordo dividido pelo volume do bicho, passando ao limite quando o bicho tende ao ponto. Qualquer físico, qualquer estudante de final de quinto período de graduação em física vai te dizer que a divergência é isso, senão ele está no curso errado. E aí eles respeitosamente pensam, claro, isso não é uma definição precisa, e os matemáticos sabem. Na verdade, a única precisão que tem que ser dada a essa aqui é um detalhe técnico que eu vou explicar aqui. Deixa eu apagar isso. O que significa, então, essa divergência de f em x? Né? Significa que para todo epsilon, maior que zero, vou botar assim, vou deixar um espaço aqui, espaço um pouquinho maior, tal que o seguinte, né? Se o bloco estiver perto de x, e x estiver no bloco, tá? Então, beta, k bloco, né? Vamos dizer assim, aqui, ômega, tá? F está definido num aberto ômega. Então, k bloco em ômega com x pertencente a beta, e a gente pode dizer assim, fazer um desenho aqui, né? Está aqui o x, aí eu dou uma bola de raio delta em torno de x. E eu exijo que os meus blocos sejam contidos aqui. Ou, isso, por exemplo, vai equivaler ao diâmetro do bloco ser menor, exigir que seja menor que delta, ou até eu não preciso pegar o diâmetro do bloco, posso pegar o maior lado do bloco também. Até, vou dizer assim, vou dizer que o bloco beta, L de beta e Lzinho de beta são o maior e o menor lado de beta. Então, é só exigir que esse cara daqui é menor que delta. Então, se isso acontece, então eu pego essa coisa daqui, né? Subtraio o limite e em módulo tem que ficar menor que epsilon. É o que tem que ser. Mas eu vou botar uma exigência a mais por uma coisa que é o seguinte, eu já assisti 20 vezes a mesma aula nesse curso, né, para mais ou menos entender que se meu campo for de classe C1, eu tenho esse cara calculado lá pela fórmula da divergência. Eu não quero perder isso. Mas eu quero um pouquinho mais. Porque existe o teorema de Green
tradicionalmente é dado assim, né? Você tem coisa de classe C1 lá e tal, e o teorema de Green, ou o teorema da divergência e tal. E aí isso incide na teoria de funções de variável complexa. A teoria de funções de variável complexa está toda construída em cima de um único pilar, que se chama teorema de Cauchy-Goursat. O Cauchy fez esse teorema lá na primeira metade do século XIX, e ficou assim com a hipótese C1, mas vamos dizer, não sei se ele fez como corolário, mas esse teorema sai como corolário do teorema de Green, se você fizer a hipótese que a função de variável complexa tem derivada contínua. Mas, como o teorema de Green não vale se a derivada não for contínua ou alguma outra coisa assim, isso ficou ali assim. Até que o Goursat, acho que em 1895, ele mostrou que não precisa, que tem uma demonstração independente do teorema de Green, que não precisa da hipótese da derivada ser contínua. Então, o teorema passou a se chamar teorema de Cauchy-Goursat, e basicamente ele diz que se você tem uma função holomorfa, né, vamos dizer, num disco, em algum lugar simplesmente conexo do plano, se você integrar ela num retângulo, numa curva fechada, vai dar zero, que é mais ou menos o que sairia do teorema de Green. E acontece que eu quero desfazer esse mito de que... Porque isso é muito importante em teoria de funções de variável complexa, porque o cara sabe, então, que a teoria de funções de variável complexa repousa sobre um teorema que não depende, não é corolário das coisas da análise real. Mas, como isso é um mito, eu vou fazer um teorema aqui que torne o teorema de Cauchy-Goursat um corolário. Para isso, eu preciso só o seguinte, que essa fórmula da divergência valha simplesmente com a hipótese de que o campo F é diferenciável. Ele não precise ser C1. Essa fórmula e o teorema da divergência. Então, por conta disso, eu vou colocar aqui uma hipótese que é a seguinte: para todo epsilon maior que zero e para todo K, pode até botar maior que 1, não precisa, mas para todo K, existe delta maior que zero, tal que para todo K bloco, tal que X pertence a... Bom, eu não botei essa hipótese aqui, né? Mas vou botar L de beta menor que delta, que foi a hipótese que eu esqueci, né? De dizer que vamos dizer, o X está no bloco, e o X nem precisa estar no bloco, mas... E a hipótese técnica é que isso daqui seja menor que K. Então eu dou um delta e dou um K. Quer dizer, eu não posso fazer o bloco tender para X assim, entendeu? Tá certo? Está aqui o X, aí o bloco é pequenininho, está aqui pertinho, eu nem enxergo ele. Aí quando eu olho no microscópio, eu vejo que esse bloco é uma coisa que tem uma dimensão muito maior do que a outra. Isso vai me criar problema para mostrar o teorema que eu preciso, que é que toda função diferenciável tem divergência. Então, vou botar essa hipótese aqui. Bom, de qualquer maneira, mesmo que eu esqueça isso aqui é só um pedido a mais, né? Essa definição aqui tem tudo a ver com a definição de derivada, né? Que diz que f' de x é igual ao limite quando o intervalo AB tende a x de f de b, vou botar alfa beta aqui,
É uma variante da definição de derivada que, vamos dizer, claramente implica na definição que a gente vê, porque você pode fazer alfa ou beta sendo iguais a x, mas ela também ela é equivalente, porque você pode escrever, né, f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa igual a f de beta menos f de x mais f de x menos f de alfa. Aí aqui você pode fazer, em vez de botar beta menos alfa, você bota beta menos x e multiplica por beta menos x sobre beta menos alfa. E esse daqui você bota x menos alfa e multiplica por x menos alfa sobre beta menos alfa. E como a soma desse peso com esse é 1, você está fazendo uma média ponderada dessas duas coisas. Tá? Então, basicamente, só tem que dizer, bom, se o x for igual a alfa ou beta, não preciso fazer isso. Se não for, você tem isso aqui. E para beta e alfa próximos de x, isso vai estar perto do f' de x. Esse daqui também. E, portanto, qualquer média ponderada deles vai estar perto, com pesos positivos e módulo vai estar perto disso aqui. Então, essa definição aqui é exatamente essa. Aqui eu não preciso falar do maior lado e menor lado, porque só tem um. Então, eu estou dizendo, olha, eu tenho a definição de derivada, que, aliás, está melhor nesse teorema aqui, né? Nessa versão aqui do teorema. Tenho essa definição aqui, e eu estou encaminhando para isso daqui se transformar nisso daqui e passar o limite. Só que, como aqui não é aula de física, eu tenho que explicar direitinho essa passagem ao limite aqui. E a explicação direitinha do passagem ao limite passa por uma coisa chamada teorema do valor médio. Quer dizer, isso aqui é igual, né, em cada bloquinho aqui tem um xi, tal que isso daqui é igual a f' de xi. Isso é pelo teorema do valor médio. Então, isso daqui é igual a somatório de igual a 1 até n de f' de xi AI menos 1. E agora, assim, eu estou com uma soma de Riemann da f'. Portanto, se a f' é integrável, né, então aqui o teorema me diz, né, que se, eu preciso aqui que a função seja contínua no intervalo fechado, porque o teorema do valor médio exige a continuidade nas extremidades e a diferenciabilidade lá dentro. Então, daria um probleminha no A e no B se eu não supusesse a continuidade dessa função em A e em B. E, claro, se a função não for contínua em A e em B, eu pego a função bonitinha, que o f de b menos f de a dá a integral da derivada, aí eu digo, não, mas o f de b agora vai ser isso, o f de a vai ser isso. Não dá, né? Então, tem esse negócio aqui, e isso que é sempre f de b menos f de a, é uma soma de Riemann para integral de f'. Então, quando a norma da partição tende a zero, se f' é integrável, isso daqui tende para a integral de a até b de f'. Essa norma de P tende a zero, com a hipótese de integrabilidade da f'. Então, meu teorema, né,
teorema, vamos dizer, teorema fundamental do cálculo, f de AB em R contínua em AB e derivável em AB. Essas são minhas hipóteses. Se F' é Riemann integrável em AB, aqui o fato dela não estar definida em A e em B não me proíbe de botar um intervalo fechado. Então, integral de A até B de F' é F de B menos F de A. Então, eu quero, com essa definição aqui, nada menos do que o mesmo teorema. Está aqui. Então, teorema. Que eu não vou chamar de teorema fundamental do cálculo ainda, vou chamar de teorema fundamental do cálculo quando eu fizer esse mesmo teorema para formas. Teorema da divergência, vamos dizer assim. Então, agora eu tenho F de B em RK, quer dizer, B K bloco, contínuo. Esse contínuo aqui eu vou relativizar depois, porque o meu F é um campo, mas ele está aqui só para me dar um número para cada... Tem certeza que você não vai bater com a cabeça no negócio dele? Não estou preocupado com a sua cabeça, não, mas estou preocupado com o negócio ali. Bom, tá? O meu F aqui, ele só está aqui para associar um número a cada superfície K-1 dimensional. Então, eu não estou preocupado, ele nem faz sentido na minha história qual é o valor de F num ponto. Faz se eu tiver a dimensão 1. Né? Se eu estou fazendo integral de linha no plano, dou um campo F, se eu disser, não, mas agora aqui nesse pontinho, F não vale mais isso, vai valer outra coisa porque eu quis. A integral não vai mudar, ninguém vai ficar sabendo. Então não faz sentido aqui eu exigir a continuidade do F, mas faz sentido eu exigir a continuidade da integral de F quando a curva ou a superfície anda. Tá? Essa é a continuidade que eu tenho que considerar. É claro isso? O F, aqui, ele digamos que nós estamos em R3, então o F tem integral de superfície. Então ele me dá um número para cada superfície. Ele é uma função que a cada superfície me dá um número. Não importa quanto ele vale em cada ponto. Posso mudar ele em alguns pontos, que isso não vai mudar. Então o que eu quero é que quando a superfície se mover continuamente, o valor dessa integral mude continuamente. Mas por enquanto, isso, se F for contínuo, isso vai valer. Então eu vou deixar aqui para... Né? F contínuo. E tal que
div de f existe no interior do bloco. Tá? Interior do bloco. Todo mundo sabe o que é o interior do bloco. Essa bolinha em cima não é acento sueco, é o interior do bloco. Então, o teorema tem que dizer se div de f. Div de f é uma função que está me dando para cada ponto um número. Então, vou pensar prosaicamente. Se div de f é integrável em B, então a integral sobre B da divergência de f tem que ser igual à integral sobre o bordo de B de f. Então, esse é o teorema que eu tenho que mostrar. E a demonstração, ela começa exatamente igual a essa aqui. Então, demonstração integral sobre o bordo de B de f ds é igual a somatório em beta, peguei a partição, P, integral. Eu fiz essa figurinha aqui, né? Peguei o bloco, fiz uma partição, tem os bloquinhos beta, de integral sobre o bordo de beta de FDS. Então, aqui, mais uma vez, passamos uma reverência ao Ampère, que, segundo o Maxwell, foi o cara que teve essa ideia lá no contexto de circuitos elétricos. E aí eu faço agora isso aqui, né? Isso é igual somatório em beta, nos subblocos da partição, de 1 sobre a medida de beta, essa integral aqui, vezes a medida de beta. E agora eu quero fazer esse passo aqui, não como físico, mas como matemático. Então, eu preciso, de certa maneira, não digo que eu preciso, mas se eu tiver o teorema do valor médio, que aqui foi o teorema do valor médio que me permitiu passar isso aqui. O teorema do valor médio aqui tem que me dizer, né, que quando eu pegar um bloquinho, eu possa dizer que a integral sobre o bordo de beta de f seja igual 1 sobre a medida de beta, seja igual à divergência de f em algum ponto x beta aqui. Que é o que o teorema do valor médio diz isso, né? Eu pego f de b menos f de a dividido por b menos a. Então, f de b menos f de a é integral no bordo. Eu faço f de assim, b, ou f de b menos f de a sobre b menos a, né, igual a f' de x, ou como eu usei lá, né, f de AI menos f de AI menos 1 sobre AI menos 1, f' de xi. Isso aqui é integral de f no bordo do intervalinho AI menos 1 AI. Isso aqui é o comprimento e a medida do bloquinho. Então, é isso aqui. E está dando
a derivada de alguém lá no meio. Então, preciso de alguma coisa assim. Então, eu vou... Então, vê se está claro. Se eu puder escrever, se eu puder dizer aqui, ó, isso aqui é igual... Né? Em cada bloco existe uma coisa assim. Então, isso aqui é igual ao somatório em beta. Isso daqui vai ser a divergência de f num ponto x beta para cada beta, medida de beta. E agora eu estou fazendo aqui uma partição. Em cada ponto aqui, cada bloquinho eu estou escolhendo um cara, estou calculando a divergência aqui, multiplicando pelo volume do cara, somando tudo, eu estou fazendo uma soma de Riemann para essa integral aqui. E aí eu digo, bom, agora isso aqui tende... Vou botar aqui. Tende quando a norma de P tende a zero para integral sobre B da divergência de F dV. Estarei com o meu teorema demonstrado. Então eu preciso do teorema do valor médio aqui. Preciso não, vamos dizer, se eu tiver, eu estarei salvo. Tá claro? Então eu vou apagar o quadro e vou ensinar para vocês o teorema do valor médio, do cálculo 1. De novo, com essa ideia de derivada do f de b menos f de a sobre b menos a. Vocês sabem intervalos encaixantes? Sim, se você é uma sequência... Bom, essa parte a gente faz no meio. Então, esqueçam o teorema de Rolle, esqueçam o desenho. O desenho não, esqueçam o teorema do valor médio. Vamos começar. Podemos até lembrar o teorema do valor médio, mas esqueçam o teorema de Rolle. Vou fazer o teorema o teorema me diz assim, né? Você tem aqui o intervalo AB, aí você tem uma função f, e aí você sabe que você tem um ponto em que a tangente é paralela à corda. Uma maneira de fazer isso seria o seguinte: eu sou do tempo que tinha aula de desenho geométrico, você usava par de esquadros, então tirava paralelas. Então você, sabe, você com um par de esquadros, você bota um esquadro aqui, vai andando, deslizando com ele e vai tirando paralelas aqui. Então a ideia deve ser essa, né? Você vai tirando paralelas aqui e tem uma hora que você acha o ponto lá. Então eu vou basear a minha demonstração no seguinte lema. Vou apagar aqui para... Suponho que eu tenho f de AB em R contínua. Não precisa nem ter derivada.
E aí eu vou garantir a existência de uma secante aqui com esse cara aqui medindo 1/3 do intervalo B menos A. Então, eu vou dizer o seguinte, existe lema. Então, existe alfa beta contido no intervalo aberto AB, tal que 1 beta menos alfa igual a B menos A sobre 3, e 2 f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Então, tem um cara aqui que mede 1/3 desse negócio e que dá isso. Por que isso demonstra o teorema do valor médio? Porque eu suponho agora que a minha F, vou fazer ela mais pontuda, né? A minha F é diferenciável aqui dentro, e aí eu começo, faço aqui, vamos dizer, A1, B1, com esse negócio medindo 1/3. Aí agora eu olho para esse é A1, B1, e aqui agora eu tenho um A2, B2. E depois A3, B3 e tal. Aí eu tenho uma sequência de intervalos AI, BI com F, vamos dizer, com AI menor que AI mais 1, menor que BJ mais 1, menor que BJ. Essa sequência é crescente. Então, e você tem F de BI menos F de AI sobre BI menos AI igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Esses caras, o A está aqui, esses caras estão crescendo. Podem ser todos iguais até esses aqui, mas o primeiro já não é o A, porque está contido propriamente. Da mesma forma, pode ser que aqui todos sejam iguais ao B, o A está andando, mas o B já não pode ser, o primeiro B, o B1 já não pode ser o B, porque o lema vai me dar isso aqui. Então, esses caras aqui, né, o AI tende para um certo X, o BI tende para um certo Y, porque sequência, nem precisa de intervalo de encaixamento, tá? Sequência crescente, limitada superiormente, ou básico, né? Primeira aula de cálculo 1, sei lá, deveria ser. Né? Entender limite é um pouco isso. Né? Então, isso aqui converge para um X. O outro BI também converge para um Y. Só que como a diferença entre A e B está tendendo a zero, então o X e o Y são o mesmo. Então esse intervalo A e BI está tendendo para um certo X. Como ele vai estar no interior, a F é derivável em X. Então isso aqui tem que tender para F' de X. Mas isso aqui é constante. Então, F' de X é isso daqui. Tá? Então, se eu demonstrar esse lema, eu demonstrei o teorema do valor médio. E se eu demonstrar esse lema, eu vou demonstrar o mesmo lema. Eu vou dizer, agora eu sei qual é o lema que eu tenho que demonstrar aqui.
eu tenho que demonstrar que se eu tenho um bloco assim, eu tenho um bloquinho aqui dentro com as dimensões 1/3 desse daqui, tal que a integral aqui no bordo é igual à integral aqui no bordo. E aí eu faço o mesmo raciocínio, demonstro o teorema do valor médio e demonstro o meu teorema. Então, a viagem é pegar essa ideia, essa ideia da divergência assim, todo mundo sabe. Mas o que talvez não tenha ficado muito evidente é que ela podia ser usada de maneira matematicamente precisa e dar um teorema melhor. Então, só demonstrar esse lema. A demonstração do lema está baseada numa propriedade meio de média, né? Não, tem a ver com... Eu simplesmente faço o seguinte, ó. Divido esse negócio aqui em 3 pedaços iguais. Tá? Esse aqui é o A0, A1, A2, A3. Tá? E esse tamanho daqui é H, o mesmo H. Aí na hora que eu fizer isso aqui, eu tenho uma inclinação assim, outra assim, outra assim. Repara que aqui já é evidente, né? A primeira está acima da inclinação que eu quero, a última está abaixo. Aí eu pego o ponto A, chamo ele de X, e pego o X aqui, o X mais H aqui, faço essa inclinação aqui, e aí eu estou andando. E a inclinação está variando continuamente. E ela começa acima do que eu quero e termina abaixo do que eu quero. O valor intermediário me diz que tem um ponto ali no meio que a inclinação é a que eu quero. Só para garantir que realmente tem dois caras aqui, com um acima e outro abaixo. Você tem f de B menos f de A é igual a f de A3 menos f de A2 mais f de A2 menos f de A1 mais f de A1 menos f de A0. Se eu dividir por B menos A aqui, eu posso fazer assim. Ó. Isso aqui é o... Bom, vou botar aqui A3 menos A2, A2 menos A1, A1 menos A0. Mas não é B menos A, que é 3 vezes esses caras aqui. Então eu boto aqui 1/3 e digo que a média desses 3 números é igual a esse número aqui. Caiu no vestibular da UFRJ, eu botei essa questão. Não assim, eu digo, você tem N caras, né? N caras com as alturas variadas, tais. Então, ou todos têm a mesma altura, ou tem um acima da média e um abaixo da média. É o que eu preciso aqui. Ou todos têm a mesma, ou todos são iguais, já que a média é essa, ou todos são iguais à média, e aí esse cara daqui resolve o meu problema, porque ele está aqui no meio. Ou tem um acima da média e outro abaixo da média. E aí eu faço esse raciocínio, eu ando com o x mais h aqui. Então, ou as 3 parcelas
são iguais ou temos uma acima e uma abaixo, pelo menos, né, da média. Neste caso, a G de A né, eu posso fazer esse negócio, pegar o X até o X mais H, começando em A e indo até o A2. Em R, que leva X em F de X mais H menos F de X sobre H, forçosamente, se anula. Por quê? Porque ela é contínua. Esse denominador aqui não está fazendo nada, F é contínua. Então, isso é contínuo, isso aqui é constante. Ela é contínua. E se eu tenho um cara aqui acima e um abaixo, tanto A2 como A1 como A0 estão incluídos aqui, como X. O A3 é o X mais H. Então, isso daqui, eu estou dizendo, isso aqui, ou G de A0, ou G de A1, ou G de A2, olhando para esses três números, G de A0, G de A1, G de A2, tem dois com sinal diferente. Sinal diferente quer dizer, acima, se eu subtrair o cara, ou simplesmente, certo? Então, tem um acima e um abaixo desse valor. Considerando que um acima e um abaixo, necessariamente o outro tem a mesma inclinação da corda? Não. Pode ter. Eu falei pelo menos. Eu falei quando eu escrevi. Pelo menos. Pode ter duas. Por exemplo, aqui, ó, nesse aqui, tem um acima e dois abaixo. Seria muita sorte, né? Ter um acima, mas eu peguei, pô, com probabilidade zero, existe só um acima e um abaixo. Então, não é que se anula, né? Na verdade, eu botei se anula porque eu... Vamos botar assim, menos F de B. E aí eu boto aqui, se anula. Então, temos esse lema. Esse lema, pelo raciocínio que eu não escrevi rigorosamente, mas expliquei, espero que claramente, esse lema nos demonstra o teorema do valor médio. Agora estou livre do teorema de Rowley. Então, eu posso olhar para isso e aí se eu sei generalizar para cá. Por quê? Eu pego esse bloquinho, divido em 3 elevado a n, onde 3 elevado a k é um k-bloco. Então, por exemplo, em dimensão 2, divido em 9. Aí faço a mesma coisa, ó. A soma, né? Eu escrevo aqui, a soma, a integral aqui no bordo e a soma das integrais aqui nesses caras. Aí eu divido pela medida do bloco. A medida do bloco é 9 vezes a medida dos bloquinhos. Então, se eu dividir a soma da medida dos bloquinhos pela medida do bloco, eu divido cada bloquinho pela sua medida e divido tudo por 9, faço a média. E aí tem que ter um acima da... Ou todos estão na média e esse daqui resolve o meu problema, ou tem
digamos, um aqui, outro aqui, com um com acima da média e outro abaixo da média. Então, eu posso fazer uma função contínua. Eu não posso fazer a função contínua andando por aqui, porque eu não quero andar pelo bordo. Então, eu faço a função contínua que me traz esse cara até aqui e depois me traz de volta aqui. Isso vai me criar um caminho, né, em que esse bloco aqui sai andando, aí ele vem, faz uma escala. Aqui em São Paulo, evitem sempre ao máximo. São Paulo é um lugar onde nada funciona. Então, não, uma vez eu troquei um voo direto para o Galeão por um voo para o Santos Dumont com escala em São Paulo. Para quê? Cheguei em São Paulo, estava um inferno, acabaram, fiquei horas lá, e em vez de me mandaram de Congonhas para Cumbica, e aí eu desembarquei muitas horas depois no Galeão. Então, mas vamos dizer assim, você veio aqui, fez a escala em São Paulo e seguiu o seu voo para outro lugar. Com isso, você faz um trajeto contínuo daqui até aqui, em que em cada ponto intermediário você está totalmente no interior do blocão. Como esse negócio daqui, digamos, começou abaixo da média e esse terminou acima da média, alguém aqui no meio, em algum momento lá, não sei quantos metros de altitude, você vai estar exatamente com a média que você queria. E aí faz tudo igualzinho e demonstra o teorema. Tá legal? Ficou claro? Então não vou nem escrever. Está demonstrado, tá bom? Quer dizer, eu escrevo assim, né? Parta B em 3 elevado a K blocos congruentes, e escreva integral sobre o bordo de B de f ds é igual a somatório de beta i, vamos dizer, de i igual a 1 até 3 elevado a k, da integral sobre o bordo de beta i de f ds. E aí faça exatamente isso aqui, né? 1 sobre a medida de B, integral sobre o bordo de B de f ds é igual a 1 sobre 3 elevado a k, somatório de i igual a 1 até 3 elevado a k, 1 sobre a medida de beta i, integral sobre o bordo de beta i. Eu fiz a integral, é a soma das integrais nos bordos, aí dividir por essa medida aqui, como essa medida é 3 elevado a k vezes cada uma dessas daqui, eu obtenho isso. E aí eu estou com uma média de n números, e aí ou todos são iguais à média, ou tem um acima da média e outro abaixo da média. Uma observação fantástica. Então, se todos estiverem na média, então o bloquinho do meio me serve. Se não estiverem todos na média, tem um abaixo da média e um acima da média. Eu sei que se eu escolher qualquer bloco aqui, tem um no centro. Tem um só no centro. Os outros todos estão na periferia. Então, a chance de... aí não importa. Bom, se um deles estiver no centro, eu não preciso de 2 trajetos. Né? Eu vou dele para o da periferia e em qualquer
ponto intermediário, eu estou inteiramente contido no interior do blocão. Se não, vamos dizer, no princípio eu começo com o que está abaixo da média, ando dele até o bloco do meio, depois do bloco do meio até o que está acima da média, fiz um trajeto contínuo. A média, vamos dizer, o que eu estou dizendo, né? Que a função, vamos dizer, f, a g, que a cada x associa a integral sobre o bordo de x mais beta de f ds dividido pela medida de beta, quer dizer, tem esses blocos de beta i. Aqui na origem, eu tenho aqui, na origem eu tenho esse bloco beta. Se eu quiser um bloco qualquer aqui, eu digo, ó, tem aqui o ponto x e aqui é o bloco x mais beta. E pegou esse bloco, somou x a todos os pontos do bloco e veio para aqui. Então, o que eu estou dizendo é que, como o meu campo F é contínuo, se eu andar com um bloco, a integral dele no bordo do bloco varia continuamente. É o análogo a isso daqui. Ó. Eu estou dizendo isso. Né? Então vamos esclarecer esse detalhe aqui. Esse detalhe aqui. Imagina assim, f de Rn em Rn, para eu não me aborrecer com detalhes menos importantes. E aí, eu tenho, vamos dizer, esse cara daqui contínuo. Então, eu posso calcular a integral dele no bordo de qualquer coisa. Aí eu defino a função g de Rn. Vamos dizer, primeiro eu fixo o bloco B. Beta N bloco. Para simplificar minha... Mas eu nem preciso disso. Eu não preciso que esse bloco esteja como extremidade em zero, nem que o zero esteja dentro dele. Está simplesmente, está aqui em Rn, está aqui o zero, está aqui o meu bloco beta. Aí eu defino a função g de Rn em R, que a cada x me associa a integral sobre o bordo de x mais beta de f. E ainda divido, né? Eu vou já que eu estou mandando, eu que estou definindo a função, né? X bordo de x mais beta de então, é isso. Está aqui o ponto x. Né? Aí, o x eu trago aqui para o x e o beta vai ficar mais ou menos... O x mais beta vai ficar mais ou menos por aqui. Esse cara daqui é o x mais beta. Ficaria mais bonitinho se o beta tivesse aqui coladinho na origem, mas não importa. Tá? Porque o que acontece, né? Quando eu pego aqui, ó, esse cara daqui é uma constante. Então, se essa função for contínua, eu pego aqui o bloco, isso aqui é o x mais beta, aí eu faço x mais h, eu somo um h
eu troco x mais beta por x mais h mais beta. Simplesmente todo mundo aqui vai andar h. E aí eu vou fazer a integral. Na verdade, eu estou fazendo o bordo porque tem um interesse assim, de ser usar o menos possível de hipóteses. Mas, tá certo? Eu poderia simplesmente, já que a integral é no bordo, eu, em vez de andar com o bloco todo, eu podia andar só com cada, olhar para isso daqui, esse daqui andou e virou esse daqui. Quando eu fizer a integral, eu parametrizo os dois pelo mesmo bloco, né, pela mesma coisa. E aí uso que o valor de... Vamos dizer, os normais vão ser o mesmo, o comprimento vai ser o mesmo, só que quando eu estiver calculando a integral, né, eu vou ter uma integral assim sobre... Vamos dizer, tem um cara aqui, um alfa aqui, que vai me dar esse daqui, é como se eu dissesse assim, ó, tem um alfa aqui, esse daqui é o x mais alfa, e esse aqui é o x mais alfa mais h. E eu trago a integral toda para alfa. Então eu vou ter uma integral em alfa de f de x mais alfa mais h ds, menos a integral em alfa de f de x mais alfa. Vamos dizer, x mais... Vamos dizer, aqui vai ser, sendo mais rigoroso, né? Eu vou ter um t aqui em alfa, aí ele vai virar aqui x mais t, e aqui ele vai ser x mais h mais t. Então aqui eu vou fazer f de x mais t mais h integrado com t em alfa, dt. Na verdade, ó, aqui nessa história, como é bloco, aqui tem um vetor normal, que é um vetor E, aqui é o mesmo vetor E, vai ser um EI, aqui vai ser um EI, isso daqui vai ser FI, né? Vai ser... Tá? Quando eu pegar o F escalar EI, vai ser o FI. Então aqui vai ser o FI de x mais t mais h, dt, menos a integral sobre alfa de f de x mais t, fi de x mais t, dt. Então vai ser igual a integral sobre alfa de fi de x mais h mais t, menos fi de x mais t, dt. Aqui tem uma coisa de continuidade uniforme. Como f é contínuo, tá? Se eu der um epsilon, tem um delta tal que se h for menor que delta, se h for menor que delta, x mais t mais h menos x de t, que é h, vai ficar em norma menor do que delta. Então, aqui vai valer para todo mundo aqui em alfa, vai valer isso, que se esse cara que está aqui menos esse cara daqui for pequeno, então essa diferença aqui é pequena. E se essa diferença aqui é pequena, eu estou integrando num negócio que tem uma área finita, então eu estou multiplicando algo que eu posso tornar tão pequeno quanto eu queira por uma área finita, isso tende a zero. A ideia, assim, é que quando você tem uma integral, se o integrando está variando continuamente, então a integral varia continuamente. Tá? Esse é o detalhe técnico que me garante que quando eu ando com o meu bloco, a integral no bordo varia continuamente. Só, vamos dizer,
dá para acreditar, né? O campo é contínuo, então se eu estou integrando alguma coisa num bloco e o bloco está andando continuamente, a integral está variando continuamente. A menos que, vamos dizer, que eu esteja fazendo uma coisa tipo forma de variação de ângulo que não está definida num ponto, então eu não posso passar por aquele ponto. Enquanto eu não passar, varia continuamente. Então esse é o detalhe, né, que quando esse cara anda até aqui, depois até aqui, a integral varia continuamente. Observando que o importante aqui não é o campo ser contínuo, mas a integral dele variar continuamente. Porque se eu tiver um campo que não é contínuo, vamos dizer, uma coisa meio pueril assim, né? Não é contínuo porque eu não quis, eu mudei, tá? Eu estou com um campo em R3 e eu mudei, peguei uma linha aqui assim, disse, não, essa linha aqui vai ser a linha Acker, vou chamar ela de linha Acker, e aqui o campo vai valer outra coisa. Aí vem a superfície andando, ela cruza ali a Acker é nada, zero. Porra, caguei para você, pô. Aí a integral continua variando continuamente. Então não é que a minha função deixou de ser contínua, o campo deixou de ser contínuo, mas a integral continua variando continuamente. Então isso por exemplo, que eu incluí a hipótese de continuidade no teorema, mas ela não é tão necessária assim. Hã? Não, ela precisa variar continuamente. Ela precisa que essa aplicação aqui, né, não precisa nem isso aqui, que essa aplicação seja contínua. Ou de uma maneira menos pesada assim, né? Precisa isso, que quando eu fizer um x, na verdade eu preciso só isso aqui, ó, que quando eu fizer uma aplicação t que me dá x de t contínua, então a integral sobre x de t mais b sobre o bordo disso, de f, isso aqui agora é uma função só de t, e ela seja contínua. Porque é o que eu vou precisar na demonstração. Que horas são? Hã? Então, isso demonstrou um teorema da divergência que agora, vamos dizer, é independente, né? Então, vamos dizer assim, a gente tem esse primeiro teorema, que é aquele que eu enunciei e apaguei. Mas eu vou aproveitar a divergência que eu já tinha, que eu fiz no caso C1, para demonstrar o seguinte, né? Aquele foi o teorema, vamos dizer assim, B. Vamos ver, o lado B do teorema da divergência. Né? Se f de ômega em Rn contínua em ômega, e tem derivada em x, então f tem divergência
em x dada por div de f em x então vou dizer que a diferenciabilidade no ponto implica na divergência, na existência da divergência no ponto. Eu vou usar o teorema da divergência que eu tenho antes da seguinte maneira. O fato de ser diferenciável me diz, quer dizer, demonstração. A gente escreve f de, vou botar assim x0, tá? E aí eu vou escrever f de x igual a f de x0 mais f' de x0, x menos x0, mais epsilon de x tá? A diferenciabilidade diz que eu posso pegar a função em x, aproximar por ela em x0, mais a derivada, e mais um resto com esse cara daqui tendendo a zero. Eu acho que isso aqui é meio supérfluo, num certo sentido. Porque o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar o x aqui, vou pegar um... Talvez eu precise para poder garantir que essa integral aqui exista. Né? Tá? Mas eu vou usar levemente só. Então, eu vou pegar aqui o bloco B, bloco beta, e vou fazer... Eu vou dividir o meu campo em dois, esse daqui e esse daqui. Esse daqui é de classe C infinito, porque ele é uma constante mais uma parte linear. Então, esse campo daqui, vamos dizer, G, e esse campo aqui, H. G é C infinito. G' de x0 é igual a F' de x0. A divergência de G em x0 é igual a divergência de F em x0. Então, eu vou fazer a integral sobre o bordo de beta de f ds, isso vai ser igual a integral sobre o bordo de beta de g ds, mais integral sobre o bordo de beta de h ds. Eu não estou seguro que não tenho certeza que se eu tentasse demonstrar o teorema da divergência para esse caso particular, sairia mais barato do que a demonstração que eu já fiz. Mas eu já tenho a demonstração do teorema da divergência. Então, isso daqui é igual a integral sobre beta da divergência de G dV. Esse daqui pelo teorema da divergência. Ele é ser infinito, posso aplicar o teorema e tal, e mais a integral sobre o bordo de beta desse campo aqui, epsilon de x, x menos x0, ds. Eu vou querer, na verdade, né, dividir isso pelo medida de beta. Então, na verdade, tudo isso daqui vai estar dividido
pela medida de beta. Então, aqui eu vou ter 1 sobre a medida de beta. Agora, isso aqui é uma... O G é ser infinito, a divergência de G é contínua. Na verdade, a divergência de G é constante. Na verdade, né, como na verdade aqui, né, G' de x igual a F' de x0, então eu posso botar assim, para nem me preocupar com nada. Então isso daqui, ó, é a divergência de F em x0 vezes a medida de B dividido pela medida de B. Isso aqui é igual a divergência de F em x0 mais este cara aqui. E esse cara daqui vai tender a zero. Por quê? Ó, eu estou integrando no bordo e dividindo pelo volume. A integral no bordo vai dar alguma coisa vezes a área do bordo. Então, a integral disso aqui no bordo, essa integral, se eu pegar agora essa integral aqui, ela é menor ou igual, pega essa aqui em módulo, né? Que 1 sobre a medida de B, de beta, vezes a área de beta, área do bordo de beta, vou chamar de Szinho, vezes o que eu tiver de maior aqui. Eu estou aqui, o meu beta, né? X menos x0, o máximo que eu posso ter aqui para x menos x0 é o diâmetro do meu bloco. Tá? O diâmetro do meu bloco é, essencialmente, faz um Pitágoras aí, acho que é raiz de n vezes o maior. Né? Se você tiver uma coisa com todos os lados iguais, a diagonal é raiz de n vezes o lado. Alguma coisa vezes o lado. Alguma coisa limitada. Então, esse cara daqui é menor que alguma coisa vezes o maior lado. Esse daqui é menor para x suficientemente próximo, aqui é o x0, né? O x está aqui. Para x suficientemente próximo de x0, esse cara daqui é menor que algum epsilon. Então, bota aqui uma constante m, vezes isso daqui. E aqui é o bordo de beta. O bordo de beta, no máximo, né, ele tem o maior lado de beta, se todas as arestas forem iguais aqui, n menos 1 vezes 2n. Se todas as arestas forem do mesmo tamanho, é isso daqui. E agora eu estou dividindo aqui pelo tamanho, vamos dizer, o menor que eu poderia ter aqui seria L de beta elevado a n. Claro que estou roubando contra mim o máximo que eu posso. Então, ó, eu tenho aqui constante L de beta, Lzão de beta sobre Lzinho de beta elevado a n, só que eu, quando fizer o meu beta tender a zero, eu estou limitando a razão entre Lzão e Lzinho a ficar menor que um certo K. E é aqui que entra essa hipótese. Entendeu? Isso aqui é menor que uma constante. Né? Tem aqui, isso é menor ou igual a isso daqui,
Na verdade, aqui eu botei vezes alguma coisa, e aí eu botei menor ou igual que L de beta elevado a n menos 1, Lzinho de beta elevado a n, uma constante ali, 2n m, L de beta, vezes epsilon. Então, isso daqui está limitado por 2nm vezes a minha constante k elevado a n. Tá? Então, isso aqui é menor que 2nm k elevado a n epsilon. Se o epsilon for pequenininho, isso é pequenininho. É aqui que eu estou usando essa hipótese. Não precisa o x0 estar aqui. Ó. O x0 pode estar aqui, desde que eu garanta que a razão não seja mais entre o maior lado e o menor lado, seja entre o diâmetro do conjunto que é formado pelo beta e o x0, a maior distância aqui, e o menor lado. Esse é um detalhe que pode ser importante na hora de você demonstrar alguma coisa muito delicada. Então, isso demonstra que a simples existência... eu, de certa forma, eu usei a hipótese de continuidade porque se a minha f não é contínua, esse daqui pode ser infinito, mas a diferença que é esse cara daqui não é contínuo. E aí eu não teria a garantia de poder integrar, de poder escrever essa integral aqui. Bom, mas de qualquer maneira, imagina que, tipicamente, eu tenho um campo que é diferenciável. Então, ele é contínuo. Mas se ele é diferenciável, é contínuo, então ele tem divergência em cada ponto, dada por essa fórmula, e ela é suficiente para isso daqui e para o meu teorema. Então, eu troquei, vamos dizer, eu troquei o meu teorema da divergência, que antes exigia que o meu campo fosse C1, para uma nova versão do teorema da divergência diferenciável, né? Um corolário. F de B em Rn contínuo em B e diferenciável. Eu agora vou usar diferenciável é a derivada, aproximação linear. Derivável é que tem derivada nesse novo sentido que a gente está definindo. Né? E diferenciável em B. Se é integrável, esse daqui é definido, tá? É o nabla, então eu pego as derivadas, né? Esse aqui é dρ F1, dρ x1, mais dρ Fn, dρ xn. Então, se ele é integrável, significa que este cara daqui que existe é integrável. Então, eu caí lá no teorema A, integrável em B. Então, integral sobre o bordo de B de f ds é igual é um teorema geral em Rn. Em alguns minutos acabou. 15 minutos? Então, vamos dizer, eu usei o teorema da divergência diferenciável para tirar esse corolário aqui. O teorema fundamental do cálculo, a gente usa ele
meio que assim, né? Quando você tem o teorema fundamental do cálculo, que ele vale intervalo AB. Aí você está lá em Rn e você tem uma curva aqui. E aí você tem uma unforma, que é um campo de vetores, mas que você vai pensar como no integral de linha. Aí você tem um campo F aqui, uma unforma F, e você olha para a integral de F. Olha, na verdade, uma unforma F, mas não, pensa assim primeiro. Pensa uma função F de Rn em R, e aí ela tem uma derivada que é o gradiente de F. O gradiente de F é a primeira derivada, ela tanto serve do ponto de vista da diferenciabilidade como do ponto de vista da integrabilidade. Repara que quando você faz a derivada como uma aproximação linear, você perdeu a integral, você não integra mais aquilo. Mas enquanto você tem um gradiente, você ainda integra. E aqui você tem o teorema que diz que f de c de b menos f de c de a é igual a integral de a até b, ou a integral sobre c do gradiente de f, a integral de linha do gradiente de f aqui. E como é que eu faço esse teorema? Eu simplesmente digo, olha, essa coisa que eu estou fazendo aqui eu posso trazer para cá. Então eu defino aqui a f bola c de AB em R. E aí, isso daqui, o teorema me diz que, o teorema do valor, o teorema fundamental do cálculo me diz que f bola c de B menos f bola c de A é igual à integral de A até B da derivada aqui. E aí eu tenho uma regra da cadeia que me diz que esse cara daqui é igual ao gradiente de f c de t, escalar c ponto de t, e pronto. Então, eu quero fazer uma coisa, assim como eu usei o pullback, né, penosamente, eu usei o pullback para pegar uma forma em Rn e trazer para o teorema da divergência. Eu tenho que ter alguma coisa que vai me permitir fazer isso, né? Que vai... Imagina que eu estou agora aqui, eu estou aqui em Rn, e aqui eu tenho ômega, uma K-forma. Aí eu tenho aqui um bloco em R, uma K-1 forma. Né? Um bloco em RK. Aí eu trago o meu bloco para cá, ele vira isso daqui. E aí eu tenho a integral de ômega, isso aqui é C, sobre bordo de C. Bordo de C é isso aqui. Então, eu tenho que fazer como aqui, trazer tudo para cá, para aplicar o teorema da divergência que eu já tenho.
E não só para aplicar o teorema da divergência, é meio que definir o que vai ser a derivada exterior aqui, pelo que eu tenho aqui. Quer dizer, vou ter que fazer isso, né? A integral sobre o bordo de C de ômega vai ser a integral sobre o bordo de B de C estrela ômega. Isso daqui vai ser igual à integral sobre B da divergência de C estrela ômega. Quem é a divergência de C estrela ômega? Vai ser divergência de C estrela ômega vai ser igual ao limite quando beta tem, vamos dizer, em T, vai ser o limite quando beta tende a T, da integral sobre o bordo de beta de C estrela ômega dividido pelo bordo. Vai ser 1 sobre a medida de beta só que isso aqui eu posso diretamente dizer, ó, isso aqui é o limite quando beta tende a T de 1 sobre a medida de beta, integral sobre bordo de C de ômega. Então está meio que na mão a definição de quem deve ser o cara daqui, né? É meio que eu vou dizer assim, quem é o d ômega, está aqui o ponto C de T, quem é o d ômega de C de T deve ser uma K-forma, uma coisa que eu integro aqui. Em vez de dizer abstratamente, eu vou dizer, olha, quanto é que isso vale em C' de T, V1, C' de T, VK. Aliás, já que a C está trazendo os caras aqui, eu vou fazer assim, C' de T é 1, C' de T é K, porque esses caras aparecem aqui nessa conta. Vai ser simplesmente esse limite aqui. Vai ser o limite quando beta tende a T de 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de C de ômega. Quer dizer, C, vamos dizer, C aqui eu tenho que dizer C índice beta, né? Quer dizer, que eu vou pegar um beta aqui, o C índice beta vai trazer aqui. E não digo que isso esteja absolutamente claro, mas o mais importante aqui, talvez, é olhar para isso. Eu não tenho que derivar aqui. Eu não tenho derivada. E eu não defini o que é o d ômega. Então, eu vou usar isso como definição. Quer dizer, eu vou botar aqui uma definição de d ômega, a partir disso aqui, que me diga exatamente que a integral de ômega sobre o bordo de C seja igual à integral de d ômega sobre C. E ela vai ser essencialmente isso aqui. E, de novo, eu vou ter o seguinte, tá, tem a definição, o teorema, vamos dizer, o teorema da divergência era óbvio, esse teorema também vai ser essencialmente óbvio, mas se eu tiver que calcular, aí vamos dizer, se a função for diferente, se a forma ômega for diferenciável, eu calculo usando aquela fórmula que eu arranquei penosamente lá, ralando minhas mãos nas ostras, nas pedras e tudo.
vantagem, assim, vamos dizer, a gente vai ter um conceito independente de derivada, e realmente não é difícil dar um exemplo, dar exemplos de formas que não têm derivada em nenhum ponto, não são diferenciáveis em nenhum ponto, mas têm derivada exterior. Caso mais, se vocês tiverem alguma intimidade com o que é um campo central, o que é um campo central? O campo central é um campo assim, né? Em cada... Ele é radial, tá aqui, ó, a origem é radial, e tem o mesmo tamanho em cada ponto da esfera. Então, o campo central é tipo o campo gravitacional gerado por uma massa concentrada em um ponto. Se quiser pensar em termos de explosão, mas tanto faz. Tá? Pode ser o campo gerado por uma carga, lei de Coulomb, positiva ou negativa e tal. É uma coisa. Então, é muito fácil você produzir um campo central. Né? Você pega uma função de R, e aí, simplesmente, você pega cada ponto x aqui, você faz f do módulo da norma de x vezes x sobre norma de x. Se esse negócio for bonzinho para valer zero, zero aqui, você até define no zero. Então, você pode definir campos centrais com muita facilidade. E o mais interessante é que todo campo central, se ele for contínuo, ele é conservativo, ele tem um potencial, porque você obtém o potencial integrando essa função aqui em cada linha. Então, é muito fácil você produzir campos centrais descontínuos que têm um potencial, porque se essa Fzinha for contínua, ela tem uma primitiva, e aí o seu campo tem um potencial, ele é gradiente de alguém. Então você tem campos centrais que são contínuos, mas não são diferenciáveis. Porque você pode pegar uma função contínua que não é diferenciável. E produz um campo central a partir de uma função contínua que não é diferenciável. Ele é um campo que é contínuo, mas não é diferenciável. Ele tem integral de linha sempre. E como ele tem um potencial, a integral de linha dele sobre qualquer caminho fechado é zero. E acontece que o bordo de alguma coisa é um caminho fechado. Então, quando você vai calcular o rotacional dele, você vai integrar no bordo do negocinho, vai dar zero. Então, nem precisa dividir, porque já deu zero. Então, todo campo, vamos dizer, todo campo que é gradiente de alguém, ele tem rotacional nulo, mesmo que ele não tenha derivada. Vamos dizer, se for contínuo, então você pode ter um campo que é contínuo, central, ele é gradiente de alguém, mas ele não tem derivada, mas o rotacional dele é zero. O que significa também que se você pegar um outro campo que não tem nada a ver com a história, está passando ali, você pega o seu campo, criou um campo assim, que é contínuo, não é diferenciável, mas tem rotacional zero. Aí você pega, divide ele por uma coisa muito grande para ele ficar. Aí você cola no seu campo polinomial lindo que você tinha, e aí você obteve, colado no campo tão lindo que você tinha, um cara que você não distingue e que não tem derivada em nenhum ponto, mas continua tendo rotacional. Então, existem, vamos dizer, a partir de agora, a gente passa a ter um conceito de divergência, de rotacional, de derivada exterior, que é independente da diferenciabilidade, e realmente, vamos dizer, não só é independente, como ele existem funções, existem campos que não são diferenciáveis, mas que tem. Exatamente como, vamos dizer, no século, até talvez começo do século XIX e tal, as pessoas pensam, função é uma coisa analítica, é dada por uma série de potências. Assim, estou exagerando um pouco, mas você pode pensar, as funções são dadas por série de potências. Tá. Aí, de repente, você diz, não, espera aí, tem funções que têm derivada
mas não são dadas por série de potência. Então, derivada é um conceito independente da analiticidade. Então, mesma coisa. No que eu trabalhei nas aulas anteriores, a derivada exterior, rotacional, a divergência, tudo, são subprodutos da diferenciabilidade. Agora, eles não são mais. Mas, assim como, vamos dizer, a função ser analítica me permite fazer um monte de coisas que eu não posso fazer se ela não for, né? A função ser diferenciável me permite fazer um monte de coisas que eu não vou poder fazer se eu não for. Tá? Mas é essa coisa. Acho que eu vou trabalhar um pouquinho mais isso na próxima aula ainda. Tá?